Bem, meus amigos, mais uma vez estamos aqui e eu com um convidado que me enche de orgulho trazer para fazer parte desse vídeo aqui para o YouTube, no meu YouTube, Vico Colorado, que é o Dirceu, que tem uma história incrível no futebol também. Meu amigo de infância, ele um pouquinho mais velho do que eu, mas a gente era do mesmo bairro. Jogava futebol na frente, num campinho na frente da casa lá e coisa, e depois aí veio a história da gente crescendo e jogando e ele vai contar a história dele. Então, com vocês, o meu bruxo velho aqui, o velho Dirceu. Dirceu, tá contigo e eu, antes de passar para ti, quero dizer para aquele pessoal que assiste, que me dá o prazer de fazer parte me dar assistência no YouTube, não esquecer de dar o like, se inscrever no canal e comentar também, né? Fazer um comentáriozinho sempre é bom, mas o likezinho certinho ou negativo, não importa, o negócio é participar. Então tá, Dicho, e Dicho é o apelido que a gente costuma chamar ele. Dirceu, tá contigo aí, ó, e eu aposto te apresentar e eu vou começar a te questionar aí. Tá bom. Boa noite. O meu nome é Dirceu Rosa Flores. É uma satisfação muito grande, viu, participar do vídeo do Vico Colorado, mas antes de ser Vico Colorado, um grandíssimo amigo, parente, e a gente... É um prazer imenso, cara, poder participar desse vídeo e a gente conviver naquilo que a gente gosta muito, que é esporte, principalmente futebol. E a gente tem umas histórias para reviver, para contar. E como eu disse, né, a gente se conhece desde criança e sempre na convivência, tanto como atleta, como dirigente, como treinador, né? Então, estamos aí à disposição do Vico para bater esse papo aí bem bacana e com certeza com muitas histórias para contar. Então tá, Dirceu, vamos começar eu te perguntando certa vez tu me falou algumas coisas de quando tu conseguia vir no Cometa. Tu me contou coisas assim que eu gostaria que tu usasse o nosso canal hoje para contar. Como é que tu te sentia quando tu entrava lá para assistir aqueles caras jogando futebol no Cometa lá? Que muitos, tu vai falar e eu sei, que filhos deles têm história no nosso Colorado, no profissional. Então, me conta essa parte para depois eu começar a falar o tempo como tu saiu daqui para a base de um time profissional aí, que não é o nosso mais. Sabe, Vico, que por natureza eu sou um cara saudosista, né? E quando a idade chega, e ela chegou, tem passagens na vida da gente, sabe, que a gente guarda com muito carinho, sabe? Mas nem sempre tu comenta, porque aquele sentimento de criança, de jovem, né? Nem sempre toca nas outras pessoas da maneira que toca em ti, teu sentimento. Então, poucas vezes eu comentei isso aí, mas é uma passagem muito bacana, que eu tenho uma recordação mas muito bacana mesmo, porque da maneira que aconteceu, eu muito jovem, lá pelos meus 12 anos, talvez 13, o meu pai não era muito chegado que eu jogasse futebol, mas ele não ia olhar, mas eu tinha amigos que me pegavam em casa, né? E me levavam junto, falavam com ele, me levavam. E eu tenho uma recordação muito bacana, que eu ia no Cometa, com essa idade aqui, 12 anos, e ficava olhando aqueles meus ídolos, né, jogando, e quando eu ia entrar em campo eu ficava por perto, no intervalo eu ficava e pensava comigo, puxa vida, que bacana se um dia eu conseguir jogar num clube desse nível aí, né? E ficava perto daqueles meus ídolos, entre eles o Claudinho Ferreira, o Montenegro, o Cláudio Vinck. Cláudio Vinck, que eu falo, é o pai do Luiz Carlos Vinck, do Sérgio Vinck, tio do Cláudio Vinck, atual jogador profissional,
que joga na Europa. Mas daí a vida foi tão legal comigo que eu, lá pelos meus 15 anos, quando eu percebi, eu estava jogando ao lado de algum deles. E isso eu ficava guardado dentro de mim com muita emoção, não comentava muito, porque é uma coisa minha, um sentimento meu, né? E eu nunca falei muito isso aí. E hoje eu resolvo falar porque é uma coisa assim que acho bacana que as pessoas fiquem sabendo, os jovens fiquem sabendo, né, Vico? Claro. Fiquem sabendo porque é assim que se aprende a gostar de um clube. E a partir dali, né, a história aconteceu, aí. Depois nós vamos falar sobre isso. Mas, Disco, me conta aí, ó, eu gostaria de saber que idade tu tinha e como é que tu foi parar na base do Grêmio. Tu teve na base do Grêmio, eu sei que tu jogou lá, e não sei o tempo que tu ficou lá, mas tu teve lá. Que idade tu tinha quem é que te levou para lá? Quem é que te convidou para ir para lá e que te largou lá e acabou tu ficando treinando na base do Grêmio lá? Exatamente. Eu estudava no colégio interno, né, Vico? E, puxa vida, tu sabe muito bem, a gente é de família, né, família grande, né, eu sendo um dos mais velhos, mas eu tinha 17 anos, 16 para 17 anos, eu fui, na época era juvenil, que hoje é júniores, né, era juvenil, não tinha tantas categorias como tem hoje. Mas eu fui para lá através Tinha duas naquela época, só infanto juvenil e juvenil, só duas. Eu acho que era isso mesmo. E aí então eu vi que foi através do meu tio Leonir, irmão do meu pai, e do Ney, né, Ney Magrão, que era o treinador da época. E antes de me levar para lá, veja bem, isso é uma coisa que foi bom tu tocar nesse assunto aí, porque muita gente pergunta, né? O Vico pergunta de uma maneira legal, eu acho legal porque assim, ó, aquela pergunta, aquela maneira que fala contigo, uma maneira legal, bacana, sente, tipo assim, o porquê que tu não seguiu carreira, o porquê que tu não foi jogador profissional. Então, hoje é uma oportunidade de eu falar isso aí, né? Que foi assim, ó, eu não fui pro Grêmio em peneira, sabe? Eu não fui por indicação. Na época o presidente era o Hermílio Bittencourt, ele tinha uma loja lá em Porto Alegre, e falaram para ele, inclusive levaram uma foto minha, né? E quando me levaram, antes de ir lá pro Olímpico, a gente passou na loja dele, ele ligou lá pro Olímpico e disse, tá indo um garoto aí, tal. Tinha eu mais uns 2, 3 assim, sabe? Não era peneira, eu já fui direto. E nesse mesmo dia, Vico, no mesmo dia, eu assinei aquele contrato de gaveta que existia, né? Eu me lembro disso. Eu assinei, e eu lembro direitinho, Vico, que alguém lá, que estava junto ali na sala, de gente, disse assim, ó, não vamos deixar os outros pegar esse garoto aí, os outros. Era o Inter. Era o Inter, né? É. Mas assim, e aí eu já participei lá, fiquei no grupo lá, né? Mas daí veio o motivo. Isso eu digo com a maior naturalidade, não tem o porquê eu não dizer. Eu que saí, sabe? Por que eu saí? Estudando em colégio interno, rapaz, uma dificuldade, tu sabe, né? Como a gente foi criado, visível. E aí o meu tio Leonir, ele que me levou, na verdade ele foi o causador, porque eu não fui mais. Por quê? Ele me deu um emprego, cara, para me viajar, eu não conhecia nada. Eu lembro dessa época também, que tu era... Ele tinha uma empresa de vender coleção de livros, né? Pois é, eu me lembro disso. E eu fui fazer cobrança para ele pelo interior aí, sabe? E a gente não ganhava nada lá, viu? Eles não pagavam nem a passagem, cara, não pagavam. Era tudo muito difícil, inclusive os jogadores profissionais daquela época não tinha esse glamour nem perto do que tem hoje, sabe? E aquilo, que eu te digo assim, com a maior tranquilidade, cara, aquilo não me empolgou, não me deslumbrou, essa é a palavra. Eu estava lá vendo aqueles jogadores na época, era Alcindo, Valmir, Beto Bacamarte era zagueiro, enfim, esse Gaspar, esses jogadores aí... Mas pra mim, Dirceu, uma das coisas que
que não te empolgou muito, porque internamente a tua família, teu pai, a gente em criança já era muito colorado nessa época, sabe? Sim. Isso também. Se fosse no Inter, talvez tu não teria saído. Pode ser. Sabe? Eu acho, porque bola tu tinha, né, cara? Deus o livre. Porque, cara, o pai colorado, tudo colorado, meu avô colorado, sabe? E sabe aquilo ali, vestia a camiseta do Grêmio, caralho, sei lá, não... É como tu disse mesmo, aquilo não me empolgou. Não empolgou por isso. E vieram atrás, depois vieram saber o porquê e tal, mas eu nem estava por aí, eu estava viajando. Não é viajando, viajava de ônibus para fazer essas cobranças de casa em casa, o tempo que podia, né, com uma pastinha debaixo do braço. Eu lembro disso. E mas eu vou dizer uma coisa pra ti, viu, mesmo sendo o pai ficou decepcionado, viu, o pai se empolgou tanto, e o Adroaldo fazia, sabe? O Leoni era gremista, por isso que o Ney também era gremista, os dois eram gremistas, que me levaram para lá. O Ney eu lembro que era gremista, o Leoni eu não sabia. O Leoni eu acompanhei jogando no Ouro Verde, tudo lá e coisa, né? Mas não... o Leoni ficou muito chateado comigo, muito chateado. Mas é assim, né, Vico? O que eu digo é isso. Uma época o Kiko, que é o nosso atual prefeito, ele tinha um programa na rádio e ele me convidou. Foi logo que ele se candidatou, que se elegeu a vereador, se não me engano. E ele fez essa pergunta para mim. Daí ele disse assim, tem duas coisas que eu não entendo aqui no futebol do Porcão. Olha só, ele disse assim, é o Bugiga não ter sido treinador profissional, não ter seguido, e tu não ter sido jogador profissional. Na verdade, eu cheguei a ser jogador profissional, Vitor. Eu joguei, eu sou federado, eu joguei pelo Montenegro, levado pelo Ney. O Montenegro disputava a segunda divisão no Gauchão. Isso foi, né? Aqui em Aimoré também eu tive que ir embora. Como eu tenho uma reserva, assim, ó, por exemplo, eu nunca... O Cometa, eu sempre tinha esperança de um dia eles me convidarem para treinar o time principal. E eles nunca me convidaram, embora eu empilhasse título em outras categorias, tanto no segundo quadro, como no veterano, como no quarentão, todos os campeonatos lá que a gente conquistou sob meu comando, mas no primeiro quadro não. Eles convidaram uma vez o Clevinho, que era um guri, que nunca tinha treinado ninguém, botaram lá e eu não. Mas eu treinei o Flor da Rosa da Estância, que era amador. Pois é. Sabe? Aí no amador me valorizaram, porque o presidente do Flor tinha uma empresa aqui no Portão, e aí ele que precisava um treinador lá, e aí o Paulinho Daut, te lembra? Claro. Finado Paulinho Daut, sabe? Trabalhava lá e ele falou pro Paulinho, eu precisava de um treinador, coisa pro amador lá e coisa lá. Ele disse assim, eu tenho o cara certo para ti lá, o Vico. Eu disse, mas quem é? Eu disse, não, vamos lá, eu te levo lá. Eles vieram aqui e eu fui treinar lá. Eu levei o Luiz Caminhão e o Ferrinho para jogar lá na época. Mas eu vi que eu te digo o seguinte, cara, sabe que eu imaginava assim que tu não foi treinador do primeiro quadro, porque tu se sentia mais à vontade treinando, tu fazia excelentes times, né? Claro, competência, mas tu se sentia mais à vontade treinando o segundo e veterano. Na minha opinião, eu nunca perguntei para ti, mas com certeza que tu merecia ser treinador, com todos os méritos de ser treinador do primeiro quadro, tranquilamente, porque o teu relacionamento com os jogadores sempre foi muito bom, eles te consideram, a gente nota, a gente vê, falar em ti, a gurizada que tu foi, desde pequenininho, tu pegou, tu foi treinador de guri, que depois tu foi treinador deles adulto, né? Fui treinador deles com 11 anos de idade, depois treinei eles. Mas eu, sinceramente, agora eu te digo uma coisa, é que infelizmente o futebol está parado, né? Terminou o futebol, terminou. Aqui, né? Na Várzea não existe mais. Mas eu digo assim, ó, eu gostaria de te ver tu treinando o primeiro quadro comigo. Tá em tempo ainda, só sai campeonato, né? Pois é, não sei. Porque conceito tu tem ali. Mas aqui, ó, aquilo que me machucou, sabe? Aquilo me machucou e eu tive, inclusive, vontade de sair do Cometa. Porque
Nada contra o Clevinho, né? O Clevinho um baita cara e um cara cabeça, um cara que acompanhava nós no vestiário lá como treinador, e acompanhava o pai dele também, que era o finado Bentiva, né? E ele aprendeu com isso. Mas antes de pelo menos me questionarem se eu tinha vontade de ser ou não, colocaram ele lá e... Pois é. E eu fiquei, cara, me deu uma angústia tão grande que tu nem sonha. Isso realmente é uma coisa que... Porque tu quer ver, aquele que tu me convidou para ser o treinador, quando tu foi o presidente do Cometa, que o time do Guarani pegou só ex-profissional e cara que já estava parando, ou filhos de ex-profissional, como o filho do Sérgio Galocha e coisa, jogava lá e coisa, né? E o primeiro quadro deles baixou pro segundo. E nós arrebentamos com eles, tiramos eles fora. Tu lembra disso? Claro. Tiramos eles fora, nós tivemos que acompanhar daí o primeiro deles para jogar a final, porque o Cometa não classificou o primeiro quadro. Entendeu? Essas coisas aí, sabe? Então, aquele time que eu montei, esses dias ainda teve um cara que ligou pra mim e disse assim, cara, eu nunca gostei tanto de jogar num time como joguei naquele time que tu formou, que nós ganhamos aquele campeonato lá, e ele disse, que nem tu falou há pouco. Santa Terezinha. Lá em Santa Terezinha. E agora é a cidade, e nem foi com o Cometa. E nem foi com o primeiro quadro. Nós acompanhamos um outro time, eu digo o Guarani do Caí, nós acompanhamos. Porque eles classificaram para jogar a final, o primeiro quadro, e nós não. Né? E nós não, nós classificamos só o segundo. E daí eles não classificaram o segundo. E daí nós acompanhamos eles. E aí onde eles iam, nós tínhamos que ir. Eu vou te dizer uma coisa, que tu vai gostar de ouvir. Naquele dia, isso foi em 86. Foi. Eu duvido uma final de segundo quadro ter tanta gente. Como tinha lá, né? O que tinha de carro ao redor daquele campo, lá naquelas ruas. O que tinha de gente assistindo aquele jogo. Meu Deus do céu. Mas esse time que tu montou, isso foi em 86, cara. Quanto tempo faz isso? Vai fazer 40 anos. Os jogadores daquela época são amigos até hoje. São nossos amigos até hoje. Tu fez o encontro deles, né? Aqui no Cometa. Tu fez o encontro. Tem inclusive alguns jogadores daquela época que já faleceram. Pois é, e tem o DVD que tu tem aqui, né, contigo, o DVD do Dia das Faixas. Eu não lembro, é que hoje eu nem tenho mais o DVD para rodar. As caixas estão tudo lá fora. Né? Não, eu digo, mas tu tem esse DVD? Não, eu te te dei, devo porque ter. Tu tirou a cópia do que eu tenho, né? É isso aí. Também tem encaixotado lá, mas eu tenho. E isso que eu falei aí eu não lembro de uma final de segundo. Isso, porque o pessoal fique sabendo, um campeonato intermunicipal. Regional, né? Não tinha. Foi campeonato não foi da cidade. Da cidade, né? Não, na cidade aqui eu ganhei 3, né, Dirceu? Treinando o segundo quadro Cometa eu ganhei 3. Daí depois o regional. Então. Aí depois que eu ganhei o regional, eu disse, agora não vou treinar mais segundo quadro. E aí larguei fora. Aí não treinei mais. Aí fui treinar salão, fui treinar 7 e empilhar título, né, velho? Tu quer ver, ó? Teve um ano, o Odacir era o coordenador de esportes, teve um ano que como treinador, sobre meu comando de treinador, alguns com diretorias por trás, eu conquistei 6 campeonatos no ano. Sabe o que é isso? 6 campeonatos no ano? Porque o futebol de salão, tu era treinador da gurizada, dos guri, das guria, do Força Livre Força Livre não, do veterano e daí lá no 7 e o veterano do Cometa. Esses aí eu empilhei título. Dos guri, claro que dos guri não era uma categoria só, né? Mais que uma categoria. O Claudinho do Serginho jogou junto com o Douglas, meu guri, foi campeão. E aí a outra com o Cassiano e o Lucas, a outra categoria. E daí as guria, e daí mais o Cometa, o 7 lá. E eu não me recordo, mas eu sei que foi 6 no ano, não me recordo. E aí o Odacir fez um comentário comigo assim, disse assim, cara, eu não vou mais fazer campeonato. Eu sabe por quê?
Sim, é só tu que ganha. Bem assim eles pra mim, cara. Aí tu imagina, cara, cara, a minha vontade foi dar papo na orelha dele, sabe? Mas eu ganho porque tenho competência e diretorias que sabem informar coisas. Com que idade tu foi treinador pela primeira vez? Pra Só primeira... me diz a idade, assim, pra mim fazer um comentário sobre isso. Eu já estava jogando no veterano. Aí tu foi treinador do segundo, a primeira Eu fui vez? treinador do segundo quadro. Aí tu tinha 30 e alguma coisa? Eu tinha 30 anos. 30 anos. Quando eu fiz 30 anos. Pois é, eu vou te dizer o que eu... Porque na nossa época, 30 anos era muito difícil um jogador passar dos 30 jogando noutra categoria que não seja no veterano. Tu passou longe disso, né? Fui a Tu jogou no primeiro quadro até quase 40 anos, eu me lembro, sabe? Então, mas é diferente, nem todo jogador tem essa facilidade, né? Então... Ser treinador, eu acho que não é para qualquer um. Não. É muito difícil. É difícil. Por quê? Não basta, claro que não basta, tu entender. É uma série de coisas que envolve ser um treinador. A liderança, né? O comando, né? O comando do vestiário. Claro. Não é aquele respeito de pai para filho, não é? Tu saber montar um grupo e conseguir ser gestor desse grupo. Exatamente. Sabe? Porque tu só montar um grupo e daqui a pouco tu começa tem jogador que tu usa menos, daqui a pouco aqueles ali começam o buchicho lá para desmontar o grupo. E isso é o mais importante de tudo. Claro. Tu ter a gestão do grupo. Isso é uma... Porque... E saber motivar, né, Dirceu? Saber motivar. Coisa que lá no nosso Colorado não tem hoje motivação. Eu tive uma fase de treinador, tu vai te lembrar, né? Eu tive uma fase de treinador que eu fui campeão de futebol de salão, lá, não esse nosso aí. Não que eu te convidei? Ainda depois eu chego lá. Tá. Mas eu fui lá no Rincão, no campeonato que o time titular era o Neguinho, Coelho, o Batata na direita, o Ferrugem de fixo, o Júnior na esquerda e eu inventei o Eduardo de frente. A gente foi campeão lá. E nem era ressaca, eu acho que, se não me engano, era Pecuária Correia, Pecuária do Betri, parece que era isso. Depois a gente ganhou lá uns 2 ou 3 títulos de futebol 7, né? Mas eu andei treinando pro salão também, alguma coisa, mas o meu temperamento, Vico, assim, sabe, eu não tenho... Tu teria que ter, por exemplo, um gestor junto contigo. Para resolver coisas que eu não quero saber. Teria que ter, por exemplo, assim, ó, eu digo isso assim, eu fico louco. Lá no Inter falta isso aí. Não adianta o cara ser bom treinador, o Roger, eu não sei se ele é bom treinador, mas ele não tem gestão de grupo. Ele não tem isso. E tu é um cara que, tu lembra, quando eu era coordenador de esportes aqui. 98. 98. E eu fui convidado para participar desse regional que o tênis motoca era 3 anos a fio campeão. Lembra? E eu... até hoje é time que disputa sério. E eu fui convidado, me chamaram para uma reunião lá e eu fui na reunião, lá na FENAC. E aí lá na FENAC, eles, coisa arada, convida aqui, convida ali, e eu tinha uma certa dúvida. Mas eu sabia também que nós tínhamos os guri, teus filhos lá, tinha o Áureo na época que estava aqui, tinha o Ferrinho, nós tínhamos um grupo muito bom aqui que dava para encarar. Mas eu era coordenador de esportes. Eu não podia, sabe, pegar e daqui a pouco dizer assim, não, eu vou assumir a bronca e vou levar. Não. O que foi que eu fiz? Tu te lembra? Eu fui falar contigo. Isso. E o que eu disse? Eu te disse, fui convidado assim. Nós podemos botar o Ressaca, ou como Ressaca, ou como CMD. Sabe?
mas eu só coloco o time se tu for o treinador. Tu te lembra? Claro que eu lembro. Eu disse, só bota o time se tu for o treinador. Por quê? Porque eu sei que eu era bom gestor. Eu sabia lidar com os caras. Dava respaldo, sabe? né? Eu era a peça que eu digo que lá no Inter não tem hoje. Que podia acontecer. E nós fizemos acontecer. Tu lembra? Depois, no jogo da final, que nós perdemos o primeiro jogo aqui? 5-3. 5-3. E aí nós perdemos o primeiro jogo assim, tu lembra? O Valdir Eisman foi nos entrevistar na FENAC lá eu no jogo. sentaram um lado do outro. E tu lembra, ele pegou e me fez um questionamento lá e me perguntou. E aí, Vico, presidente do MD, do Portão, papai, coisa. Qual é a expectativa hoje, depois de ter perdido de 5-3 lá, coisa arada? Daí eu respondi para ele assim, ele disse assim, eu sei que ele quis induzir assim que já estava decidido o campeonato. Tá? Sim, eu lembro. E aí eu peguei e respondi para ele, digo assim, olha, eu vou dizer um negócio para ti. Nós temos todas as condições de ganhar o jogo e ganhar a prorrogação nem para os pênaltis. E ele começou a rir e passou para os caras lá de cima que estavam na cabine lá, o Kaiber, que era... Isso, o Kaiber era o narrador. Era um... Não, comentarista, era um né? comentarista. E daí ele passou para os caras rindo, sabe? Entrevistou tu depois eu fui na linha tua, na mesma... Daí o que o Vico falou aí? Tem uma ligação entrando lá, mas não vou atender. E aí, cara, como é que foi o jogo? Nós ganhamos o jogo de quanto, Dirceu? Não, a prorrogação eu sei que foi um monte. O jogo foi 4-2. Foi 4-2, né? E a prorrogação foi 4-0. 4-0. Meu Deus, o toca. Mas o Vico, é assim, ó, sabe que assim, ó, esse título continua sendo, foi em 98, o único título regional de salão que Portão tem. Que Portão tem, aquele é o único. Aquele e olha quantos campeonatos foi disputado aí, né? Mas é o único regional que Portão tem. E o fato, isso tu falou, e realmente foi bem assim como tu disse, e nós decidimos, tudo que nós decidimos, nós conversávamos antes, Mas Dirceu, deixa eu fazer só jogador daqui. Só daqui, sem nenhum de fora. Só jogador do Portão. Só do Portão. Fora, né? Mas Dirceu, o que me deixou mais, sabe, achando engraçado, mas foi uma injustiça que fizeram. Eles tinha a cabine de rádio lá assim, que eles estavam transmitindo, né? E embaixo da cabine, nas arquibancadas, estava montado as caixas de som, microfone com pedestal, tudo para entrega da premiação pro Tênis Motocas. A festa estava pronta. Estava pronta. E nós ganhamos quando nós fizemos o segundo gol da prorrogação, eles começaram a recolher tudo. E tiraram o microfone, tiraram tudo dali. Que vergonha, né? Sim, cara, mas olha, eu tenho uma recordação tão boa daquele ali, mas eu imagino. Houve uma incomodaçãoa de jogador que não aceitou. Não aceitou ser banco, e eu. E aí eu vou dizer, isso eu vou dizer pra ti assim. Não, alguns tu administrou, outros não mandei embora. Não. O cara que mais encheu o saco foi um cara que eu disse que tu não deveria assinar, que era o Eduardo. O Eduardo não era salãozeiro. Não era, Não era jogador de salão, mas daí tu disse assim, mas é amigo dos guris. Era 15, podia assinar 15. Assinamos o Claudir, tu lembra? Me lembro. O Claudir, se estiver nos assistindo aí, eu tenho uma admiração muito grande por ele, um grande jogador de futebol de salão. E amigo foi também, amigo. Só que ele foi convocado, eu disse para ele, eu convoquei o Claudir em consideração, pela amizade e consideração, porque o plantel, o meu queridinho filhinho Matheus com 16 anos, o Áureo chegava na beira da quadra e dizia, eu optei pelo Adi. Se é coisa que Adi, gente finíssima, eu poderia ter mas era bom jogador também. Bom jogador, bom jogador. Mas o Áureo chegava, eu vi na beira da quadra, assim, ó, aquela correria toda e dizia, bota o teu guri. Bota o Matheus. Bota o Matheus, que o Júnior já jogava, né? Mas eu vi eu vou dizer uma coisa pra ti, ó. Só sobre esse campeonato aí,
nós fazia 3, nós fazia... De toda a história de desse tanta coisa. campeonato. Isso que é bonito, cara. O pessoal que está nos assistindo aí, ó. São detalhes que muita gente não sabe. Não sabe. Os bastidores daquele campeonato. É verdade. Muita gente não sabe que a gente teve esse título aí. Não. Pô, foi em 98, já se bom. 1998. Né? Exatamente. Eu assumi a coordenadoria de esportes em 97. E nós tivemos, né, Vico, um excelente patrocinador também que nos ajudava, que era o Beto. O Beto do Perdigão, né? O Beto dava a lanche. O primeiro jogo nosso foi lá em Montenegro, rapaz. Foi o time, esse time depois veio a jogar a série bronze ou prata. Eu não me lembro o nome desse time, lá de Montenegro. Eu sei que tinha um time de Montenegro, né? E aí, eu fiz uma coisa, Vico, naquele time ali que... Isso é aquela coisa que fica pensando. Eu bolei uma coisa tipo, e deu certo, graças a Deus deu certo. Eu tinha que botar o Braulio e o Júnior jogar, os dois. Os dois ala esquerda. Os dois ala esquerda. E aí eu digo, não, mas eu vou ter que... Aí inventei o Braulio de fixo. E deu certo. E não só inventei o Braulio, agora nós tínhamos um outro jogador ali que foi fantástico, né? O Áureo, né, cara? O Áureo não era frente. Não. O Áureo disse, o Áureo me chama de Dicho até hoje. O que tu quer fazer comigo, Dicho? Eu jogo na aula, eu digo, não, tu vai ser frente, cara, eu não vou nem dizer como é que tu tem que jogar, tu sabe. Claro que eu tive que dizer, porque ele não era... Não era salãozeiro. Né? Mas jogou profissional campo e era muito bom, tecnicamente era um baita jogador. Claro, e daí com isso também eu montei uma jogada pro Braulio, que era aquelas arrancadas que ele dava, como ele não estava nesse, ele estava no meio, o Áureo inteligentíssimo, né? Áureo, tu abre o caminho. Abre o caminho para a direita e o Júlio fica. E o Braulio vai e tu rola de volta para ele. Ele dava aquelas arrancadas e ninguém pegava, né, cara? Mas tinha uma força que era Mas voltando ao primeiro jogo, Vico, nós ganhamos de 7-6. É verdade. O jogo foi picado o tempo todo. E nós estávamos na frente e os caras empataram e passaram e nós empatamos e passamos. Quando nós chegamos no vestiário, o Braulio saía fogo pelas orelhas, de brabo, fortão daquele jeito. Eu me lembro. E o Braulio achando que nós tínhamos perdido. Eu me lembro disso. Eu me lembro que o Braulio falou, não, nós ganhamos. Nós ganhamos o jogo. O quê? Eu me lembro que ele falou, né? Cara, E ali começou, rapaz, a nossa empreitada. Eu lembro que eu fui pra fora do vestiário, assim, cara, eu numa alegria imensa, né? Mas contido, eu tava naquela alegria contida, eu digo, puxa vida, que coisa maravilhosa. E liguei pro Beto. Ô Beto, a primeira já foi. O que ganhamos? De ganhar? Claro que nós passamos ali, para tomar cerveja, comer. E aí, Vico, nós começamos a emendar a vitória uma atrás da outra. Puxa vida, nós jogamos em Parobé, Taquara, né? Campo Bom, cara. Campo Bom. Exatamente, cara. Cada era ponto corrido, cada cidade tinha uma seleção. Uma seleção. E com jogadores contratados de outras cidades, de outros municípios, e nós só com jogador da casa. O Motoca era time de disputar a série bronze. Não, o Motoca era a seleção, né? Existe até outra coisa, né, Vico? O jogo, eles ganharam aqui de 5-3, foi um jogo atípico, aquela coisa que deu errado. Aquele dia, cara, eu vou te contar uma aqui que eu acho que tu não sabe. Aquele dia foi eu já tinha, eu e o Hélio Valadares, nós não fechávamos, sabe? Mas eu nunca guardei mágoa dele, coisa por ele cornetear lá no Cometa e coisa tal. Mas ali, quando terminou o jogo, que daí eu tô voltando, tá ele e o Beto Schuch sentado perto do bar ali. Que era meu bar também, né? Mas aí eu tinha meus guris trabalhando lá. Sim. E daí eu tô voltando ali, e aí os caras ganharam de nós, né? O primeiro jogo ali, coisa e tal. Daí o Hélio Valadares pegou e disse assim, foram longe demais, não podia ter chegado. Não foi só ele, teve muitos. Ele disse isso. Nós tínhamos confiança, né, Vico? Não, eu e tu sabia que nós ia ganhar. Eu não sei se era por causa
Da convivência. Não, é porque também tem uma detalhe. A gente foi acumulando vitórias que eles não sabiam. Que eles não... Do jeito que nós ganhamos, as dificuldades que era Que ganhar. nós enfrentávamos e ganhávamos dos caras. E aí nós ganhávamos, eles não viam que... Eles não olhavam o jogo, né? E aquelas pessoas que torcem. Tu sabe que nesse Eu posso dia... falar agora, Vico. Pra quem não sabe, 75 anos. Então, o saudosismo, eu falo. E eu 7-2. 3 anos Então tem de diferença. gente, cara, que infelizmente tem gente que devia pensar um pouquinho antes de falar bobagem. De falar besteira. Besteira mesmo, sabe? Besteira. Torcer contra a cidade, aos amigos, aos filhos dos amigos. Porque na frente da gente, não. Isso é por trás que eles fazem. Eu não tenho problema nenhum se alguém não gostar do que eu estou dizendo, mas é uma verdade, cara. Mas uma coisa, Dirceu, tu lembra no dia dessa final aí, ó, foi o dia da inauguração da quadra da igreja, da Estação Portão lá da Igreja Católica. Que o pessoal foi pra lá depois. Sim, eles estavam lá na inauguração, festa e coisa arada, e aí eles fizeram de tudo para sair de lá e cravar o pé, foi todo mundo para lá. Todo mundo para lá torcer para nós daí. Pois agora tu falou uma coisa impressionante, sabe por quê? Olha só, eu lembro direitinho, cara. Agora tu falou, eu lembro. Perdemos de 5-3 aqui, nós nunca, em momento algum, eu e tu, achando que ia perder. Não. Nós somos convictos para lá, não batendo no peito que vamos ganhar. Tu lembra da nossa palestra, que aquele baita vestiário na FENAC, Sim. Os jogadores tudo quietinho, se passasse uma mosca, dava para ouvir o barulho das asas. É verdade. Tu falou, pois eu falei na maneira de nós jogar, pedi a opinião do jogador. Tu fez a escalação e passou a palavra para mim, né? Exatamente. E na motivação eu sou fodido. E aí, Vico, não, claro, não, mas daí, Vico, o que nós notamos antes do jogo? A gente pensou assim, pô, nós perdemos aqui de 5, quem é de Portão que vai? Começou a chegar gente de Portão. Sim. Começou a chegar. Esses que tu falou aí, cara. Não, o pessoal da estação foi todo. Tu lembra que o Rogério fez atrás da goleira? Sacudindo a rede, lembra? Me lembro. O Rogério, o Dadá, o Rogério, exatamente. Exatamente, cara. E o Vico, e olha só, por eles terem ganho aqui de 5-3, o empate passava para eles. O que aconteceu durante o jogo normal? 3-2 para nós, um pênalti a favor dele. Não era pênalti, era lance livre. Lance livre na goleira de Caque. Da entrada. E o Toca com 16 anos. Mas só que o cara chutou por cima, o melhor cara deles. O Toca não pegou, o cara chutou por cima. Não pegou, mas o que ele gritou e mexeu Não, com aquele cara. Quem bateu foi o goleiro deles. Não, o Fix, o melhor cara deles. Não foi o goleiro. Não, mas então teve um que o goleiro deles bateu, que o Toca fez uma defesa louca. Foi depois. Um tiro livre. Não, foi assim, ó. Foi assim, ó. Eu lembro direitinho. Deu essa falta, o cara jogava sério ouro, esse que foi bater, o capitão deles. Eu no banco, assim, cara, eu peguei. Meio que levou medo, né? Porque não é medo, eu fiquei triste, sabe? Eu digo, puxa vida, chegar até aqui. E agora um lance livre, nós perdemos o título, né? E eu não ia olhar, eu fiquei meio de costas assim, não, eu vou olhar. Braço cruzado assim, eu olhei. O que aconteceu, que tu tá falando, eu acho que é isso aí, quer ver, ó? O cara chutou por cima, e o Toca na foi antes da prorrogação esses lances. Não, o jogo normal. O jogo normal. E o Toca, na ansiedade de querer sair jogando, jogou mal a bola. Aí foi quando o goleiro pegou. Porque o goleiro deles estava atacando também. Porque estava no fim do jogo, faltava 40 segundos, 20 segundos. O goleiro deles saiu, chutou, e o Toca defendeu, e deu aquela confusão lá. Falta. Não foi falta. Deu aquela confusão e prensa a bola e prensa daqui. E o Ferrinho, rapaz, pegou a bola na defesa, prensou não sei com quem, e a bola foi em direção ao golo deles. E o goleiro atrás, o goleiro deles atrás da bola. E a bola entrou 4-2. E terminou o jogo ali. E aí veio a prorrogação, que o primeiro gol foi um gol ensaiado. Pergunta pro Braulio que duas jogadas ensaiadas nós fizemos naquele dia. Tá? E aí a prorrogação foi um varejo. Não, e ensaiada sem treinar, né, Dirceu? Só treinar, na conversa. Só na conversa. Rapaz, nossos jogadores eram demais também. Sabe que isso aí é uma coisa, né, Vico, que é um detalhe, um título tão importante. Eles não têm culpa nenhuma.
essa gurizada aí, nem, tem uns que nem eram nascidos, que estão jogando futebol por aí, eles não sabem disso aí, né? Nossa. Eles não sabem. E a gente comenta, como é que tu vai chegar numa roda assim e dizer, a gente ganhou isso, aquilo. É uma coisa... Mas isso que a gente está fazendo aqui, Dirceu, isso aqui é contar a história de muitos campeonatos que a gente disputou e parte das nossas histórias para ficar gravado, vai ficar no YouTube a vida inteira. Eternamente. Quem quiser olhar lá, é só lá abrir Vídeo Colorado e procurar o vídeo que a gente está fazendo hoje aqui. Depois eu vou te mostrar no celular ali. O tanto de vídeo que tem ali. Ah, tá. Sabe? Tudo quadradinho, pequenininho, assim, os vídeos que estão no YouTube lá. Mas também lá também tu busca eles e olha lá. Outros vídeos que tu tem ali. Sim, Tá. sim. Não, os vídeos do YouTube lá estão aqui também, né? Sim. Então Mas assim, mas me diz uma coisa, velho, vamos, o futebol de salão, tu tem uma história, eu tenho uma que eu vou contar, de futebol de salão, antes de passar pro campo, de volta, para quando tu jogou daí. Futebol de salão, velho, eu vou dizer um negócio pra ti assim, ó. Tu sabe por que eu te convidei para ser o treinador quando eu era coordenador de esportes? Não sabe, né? Porque quem trouxe futebol de salão pro Portão foi tu. Quem ensinou nós a jogar futebol de salão foi tu. Porque tu no colégio interno lá tinha cancha, vocês jogavam, treinavam, faziam incêndio lá. E aqui no Portão não tinha cancha. Tinha na Polícia Rodoviária uma cancha de asfalto, lá do lado da casa de vocês, e abaixo da prefeitura ali uma cancha de asfalto também, e não tinha mais coisa nenhuma. Não tinha mais nada. Sabe? E ninguém sabia jogar. E aí tu, porque estudava no colégio interno, trouxe futebol salão e nós começamos a entrar na quadra e jogar. Tinha uns que só sabiam dar pontapé. Eu no começo só dava pontapé, depois eu aprendi. Não, eu era muito marcador, né, cara? Eu era muito marcador. Mas aí eu vou dizer pra ti assim, ó, eu tinha, por exemplo, dificuldade quando era guri, em domínio de bola, aquela coisa toda, né, mas o futebol de salão me ensinou a jogar. Depois no campo, o que eu conseguia fazer no campo, fui meia esquerda depois, né? Joguei na meia esquerda, meia esquerda tem que ter qualidade, não pode ser um perna de pau, né? Então, aprendi isso no futebol de salão. Tu trouxe e nós fomos usar a nossa cabeça para aprender e ter a história que hoje nós temos. Quando eu te convidei para ser o treinador do time, quando eu era o coordenador que me convidaram para jogar esse campeonato regional aí, tinha time de tudo que era canto, e tinha de Montenegro, nós falamos aí nos municípios, né, muitos que tiveram. Eu digo, só tem um cara que eu colocaria o time nesse campeonato para treinar. Eu não posso, que é coordenador. Porque sou coordenador de esportes, eu não posso assumir as duas broncas e coisa e tal. Bar também, né? E tinha meu bar lá, não, mas aí com um dia de jogo eu ia para os jogos também, né? Sempre, nunca deixei de ir. Mas daí eu pensando lá, eu digo assim, puxa vida, cara, o cara que trouxe futsal pro Portão, que conhece mais que todo mundo é o velho Dirceu. Eu vou chamar o Dirceu e ver se ele assumir, eu boto o time no campeonato, se ele não assumir, eu não boto. E aí fui falar contigo e disse, só coloca o time se tu assumir como treinador. Lembra disso, né? Claro. E aí a gente falou sobre isso aí, e a gente foi, e eu estava tão certo que a gente conseguiu ganhar uma competição que o tênis motoca, que era uma seleção, estava 3 anos campeão e foi para a final com nós também, né? E nós éramos desacreditados por todo mundo, ninguém acreditava em nós. E a gente foi lá e mostrou que... Na época eu vi, na minha época de gurizão, e depois, no segmento mais pra frente também, não era comum tu ter jogador de campo e de salão. Tinha jogador que se destacava, o salão era... O treinador também é parecido com isso, né, Dirceu? O Bentiva era treinador de campo, salão ele não sabia nada. Mas assim, eu vi que tu falou no colégio interno, eu tive o privilégio porque nós tínhamos um
um professor lá, o cara era um gênio, falando o nome dele, em São Leopoldo, aí, o doutor Ayrton Gomes. Ele era tenente do quartel, ele era um gênio mesmo. Não eu que estou falando, porque isso ele é considerado, era um estudante, ele era um cara muito inteligente. E ele, por nossa sorte, ele era apaixonado por futebol de salão. Ele era apaixonado por futebol de salão. Então, e ele era professor de química, de física e de educação física, porque era militar. E aí eu vi que ele fez o time dele, ele gostava de jogar depois do horário, principalmente no verão. Sim. Tinha uma cancha de saibro na escola, do lado da, não sei se ainda existe, infelizmente, a casa do colono, sabe? E aí, cara, ele tinha o time dele para jogar, e ganhava de todo mundo, sabe? E eu não era do time dele, mas eu fazia o meu, sabe? Eu fazia o meu e batia de frente com ele. E ele era teimoso, assim, sabe? E ele quer ir ao portão, não sei o que, e tal. Daqui a pouco, o que aconteceu? Um dia ele chega pra mim, veio jogar com o meu time, sabe? Uhum. E ele era o treinador da seleção do colégio. Disputava o campeonato intercolegial, sabe? E aí eu fui jogar com ele, no melhor time da escola, sabe? E inclusive a nossa escola, a Colégio Agrícola, jogou uma final. Eu sempre comentava com um amigão nosso que não está mais por aí, que a final foi contra a Escola Técnica do Comércio, o goleiro era o Puvi. A gente perdemos a final por 2-1, eu comentava com ele, sabe? E aí então, vi que tu falou que eu trouxe. Então, pá, cara, eu respirava futebol de salão lá, através desse professor, né? E aí o início para cá, o que aconteceu? Uma outra pessoa, por ser militar, o Ayrton Flores, fundou aquele time lá, o Clube 8. Clube 8. Só que ninguém jogava nada, cara. O Ruizinho Xero, o Ayrton. Ele me convidou para jogar, né, cara? E a gente não gosta de perder, né? E entrava numas frias aí, rapaz. Aí eu comentei com ele, Ayrton, vou convidar. O goleiro era o Pichulim, cara. Eu me lembro. E aí eu digo, vamos botar um goleiro aí, o Scott e tal. Aí começou o Scott, e aí eu fui botando outras pessoas, acabou eu ficando com o time. É por isso que eu digo, tu trouxe futebol de salão para nós, aqui no Portão, porque ninguém sabia nada aqui. O Puvi jogava num time de barrigudo lá na Charlau, que lá tinha cancha. Era o Guarani. No Guarani do Caí. Eles jogavam no time da Polar, uma coisa assim. Não, eles tinham um time aqui do Portão, o Remy Correia, o Puvi, aqueles caras, como é que era? Os Metralha, eu acho que era os Metralha. E eles jogavam lá, na Charlau. Aí vocês fizeram um time também? Daí, claro, mas aí aquela coisa, né, Dirceu? Aí aquela coisa, nós fizemos porque a gente via o que tu trouxe pra cá e a gente olhava os jogos, vamos começar a jogar. Eu, Jorginho do velho Oscar, o Bala, né, do seu Erpídio, fizemos um time e começamos a jogar, né, cara? E aí nós aprendemos a jogar salão. Ali foi o início, né? O início do salão do Portão, né? Pois é, e tu que trouxe pra cá. É assim, isso que sempre falo, isso aí é uma verdade. Então, esses reconhecimentos têm que ser dito. Sabe? Tem muita gente que acha que, porque não sei o que, eu não. Nós temos que reconhecer por que nós jogamos salão e por que nós aprendemos o salão. Porque teve um cara que trouxe de um centro muito mais instruído nessa área aí e trouxe para cá e começou a nos mostrar como é que fazia. E aí a gente... Não é o ensinar, mas traz a modalidade. Traz a modalidade e tu começa a observar o jeito o salão. O salão é diferente do campo, sabe? Mas eu tive a felicidade de jogar campo 7 e como tu também teve, e salão 7, campo, né, tudo. E como eu tenho, por exemplo, tive a facilidade como treinador, campo, salão e 7, como nós falamos antes, tem gente que só treina campo ou só treina salão. Eu tinha a facilidade de treinar as 3 categorias. Aí quando eu digo, muitas vezes, como treinador, somando todos os títulos, dá 32 sob meu comando. Mas não foi só campo, nem foi só salão, não, foi as 3 categorias.
campo, salão e sete. E treinando criança de 11 anos até 40. Sabe? De toda que tu imaginar, eu fui treinador. Até feminino, né? Fui campeão 2 anos a fio, treinando feminino. Então, e tu foi o responsável por reviver o Ressaca, né? O Ressaca, é verdade. Tu sabe Mas que esse intervalo, Vico, que teve da nossa parada lá, da velha guarda, né? Eu posso dizer que eu sou fundador do Ressaca, porque desde que eu vi o Ressaca a primeira vez que vocês fizeram, o time for jogar, e eu enlouqueci. Isso é o que eu gosto de ver e quero ver. Os caras que sabem jogar, sabe? E aí fiquei Ressaca, né? Eu queria deixar marcado aqui no teu Vico Colorado, no teu canal, aqui uma pergunta que fazem para mim. E eu gostaria de ficar gravado aqui, porque muita gente pergunta. Mas então, mete bronca. Muita gente pergunta, e eu falo isso aí com todo respeito. Meu Deus, eu falo com prazer isso aí, sabe? Porque é gostoso tu ser questionado, perguntar de filhos de amigos da gente, ou de conhecidos da gente, me perguntar assim, Vigo, eu acho legal isso aí, sabe? Pô, cara, é saudosismo e um bom papo, assim, não tem coisa melhor. Tipo assim, eu vi que eles perguntam assim pra mim, eu vejo falar em ti, como centroavante, não sei o quê, qual é o teu estilo? Como é que olha pra mim, assim, né? Um corpo, 1,70 m e tal, magro, isso, aquilo. Mas que eles perguntam pra mim, assim, de uma maneira muito educada, sabe? Sim. Muito bacana, assim, sabe? E aí o cuidado que eu tenho, sabe? É aquela coisa assim de tu não querer, sabe? Porque eu deixei de ser. Não, isso aí. Eu procuro ter o cuidado de responder. Sem querer se ser o cara. E aí o que eu digo assim, então aqui hoje, quantos, né, vão assistir, o que eu digo, cara? Poxa, para alguns tu responde de uma maneira, para outros outra, aquele que tu pode espichar um pouquinho e tal, mas assim, tu sabe disso, que eu fui centroavante por acaso, né? Eu era meia, né? Muito novo, comecei jogando na ponta esquerda, que o Dom... Lembro tudo isso. Esse guri tem que jogar com nós, né? Então eu joguei em segundo quadro muito pouquinho. Mas daí depois eu comecei a jogar na meia esquerda, mas eu fazia gol, né, viu? Era goleador, sempre foi. Não, e aí o que eu digo? Né? O que eu digo para as pessoas? Olha, o que eu posso dizer é que eu era rápido, né? Rápido, não ficava... Inteligente, cara. Sempre foi inteligente para jogar. Não ficava cravado no meio da zagueirada. E hoje eu posso dizer, né, Vico? Assim, eu posso comentar assim, eu procurava antever a jogada. Eu comento o Mano, que eu digo, o Giovanni, eu fazia muito gol de cabeça. Mas por quê? Não porque eu soltava lá em cima, mas porque eu antevia a jogada. Né? Antevia a jogada, ficava muito no segundo pau e tal. E às vezes antecipava e vinha, sabe, e vinha ali, os caras não acompanhavam daí. Conversava na época tinha um ponteiro direito, né? Então, tu conhecia, né? Para mim, um dos melhores ponta que por aqui, que era uma sintonia muito bacana, era o Kiko. Infelizmente já se foi. O Raposinho jogou comigo uma época. A gente se batia no ombro e ele sabia. E tu sabe, né, Vico, que eu gostava de jogar, eu procurava trazer essa zagueirada. Eu gostava quando o meu time estava sendo atacado, né, que vinha mais. E aí tu conversava com os caras do meio de campo, sabia, eu dizia, não larga a bola em mim, larga lá no espaço, né? Tu sabe disso, né? Eu digo, olha, era isso aí o meu estilo, não era de ficar cravado no meio da zagueirada e tal, né? É isso aí, então eu acho bacana, sabe, tu poder fazer esse comentário. Daí pergunto, quem falou isso não fui eu, quem falou foi o nosso saudoso Bentivo, que está escrito até isso aí que ele deixou escrito lá. Perguntaram assim, qual é o estilo? E ele falou, e eu, cá dentro de mim, eu digo, poxa vida, sabe que ele, medindo as proporções, né, lógico, mas o estilo de jogar, o Nilmar do Inter, o Bentivo falou. E eu pensava assim, pô, sabe?
Por quê? Porque ele é magrelão, né, e tal, ele rápido, né? Ligeiro. E não era cara de área, muito de estar ali, né? Eu digo, é por aí, porque... O estilo era esse. é o estilo Era por esse, aí, né? Então eu consigo... Tu quer ver? Ó, eu vou te contar uma aqui, jogando junto com o Negão Cláudio, com o Jorginho Bueno, quando nós já tava tudo no veterano. Quem batia os escanteios dos dois lados era eu. Tanto fazia do lado direito quanto do lado esquerdo. Se eu jogasse na meia esquerda ou de ponta esquerda. Quem ia bater os escanteios era eu. E aí eu botava a bola, eu conversava com eles como é que tinha que fazer para mim meter a bola. Eu dizia, não, se o Jorge estiver aqui, corre na primeira, tu fica na segunda, e da segunda tu vem pro meio que eu boto a bola em ti, tu faz. Sim. Eu comentava com o Negão Cláudio e com o Jorginho Bueno. Sim, isso. sim. E eu batia e era muito difícil não fazer o gol, sabe? Aí passou um tempo e coisa e tal, aí um dia eu conversando com o Negão Cláudio disse assim, Babi, depois que eu parei lá, que tu não jogou mais lá e coisa, eu nunca mais fiz gol de cabeça. Tu botava a bola pra mim lá onde tinha que botar pra mim vir cabecear. Tu dizia pra mim, vai ali que eu vou botar ali a bola. Tu tinha uma facilidade de botar a bola onde queria, num escanteio. E tinha essa facilidade mesmo, né? E a movimentação deles é que fazia o espaço para mim botar a bola. Custa combinar, é só combinar. Já que a gente não treina, imagina hoje os caras treinando para jogar profissional e treino 2, 3 vezes por semana e chega no domingo, tu olha o jogo, eles não tem nada. E me deixa louco isso aqui, cara. Isso me deixa maluco. Um detalhe eu vi que eu sempre, tu sabe muito bem disso, que eu sempre procuro falar. Pra gurizada, assim, eu comento assim, ó, o futebol, a gente joga por prazer, né? É verdade. Então, se tu no mínimo que tu faça, se tu não seguir, mesmo seguindo carreira de profissional e tal, mas faça amigos por onde tu passa, né? Faça amigos, isso é tão gostoso, porque, poxa vida, cara, a amizade que eu tenho por onde eu passei, sabe? Montenegro. Eu cheguei a jogar lá também. Pois é, eu joguei lá em 3, deixa eu ver, eu joguei no Render, joguei no América, no Montenegro e no Borchir, né? Até eu brinco com eles lá, tipo, puxa vida, brinco, eu tenho uns grandes amigos lá, né? Eu costumo brincar com eles, que a gente consegue brincar assim bem, uma brincadeira sadia. Eu digo assim, pô, uma cidade que revela tantos craques, vocês lá em Portão buscar eu de centroavante, cara. Pô, todos os times, sabe? Dizer, como é que uma posição escassa, não sei o que e tal. Comparar Montenegro com Portão na época não dava, né? Não tinha como. Então, e aí, todos os times lá, deixei amigos, né, cara? Isso aí é uma coisa em todo lugar que a né? gente passou, né? Eu, por exemplo, eu joguei no Floresta lá na estância, joguei lá. Até hoje tem gente que me encontra na rua e lembra daquele tempo. E às vezes eu não lembro mais, sabe? Porque eles gravam, porque o cara vem, vai, faz, né? Eu jogava lá com eles lá, eu jogava na ponta esquerda, fazia gol lá e coisa, né? Mas que, assim, ó, Vico, a gente não está dizendo que esses colegas porque tem muitos amigos nossos, né, que jogaram futebol, excelentes jogadores, excelentes pessoas também, excelentes pessoas, conviveram com a gente, só que depois que eles se acomodaram, assim, mas isso é o estilo de cada um, né, ficar casado, caseiro e tal, né, não é que nem eu e tu, que nós nunca saímos fora do esporte, né, nunca saímos fora, a gente... se tu não tá jogando, nem treinando, mas tu vai assistir, né? E conversa com enfim, esse nosso amigo aí, o Brito aí de São Leopoldo, que se comunica contigo, que teve aí, né? Falando de vez em quando aí. É um parceirão que ficou, né, cara? Isso aí. Sabe que o Brito é um cara que eu gostaria de convidar ele pra vir aqui. Mas ele vem. Ele vem, só que assim, ó, sentado aqui que nem nós aqui, ele vai ficar lá em cima do celular. Grandalhão, um cara. Não, mas aí ele traz o violão, canta um pouquinho. Muito também. bem. É bom no violão, cara. Tu tem acompanhado ele, né? Sim, eu acompanho. Sim, eu também. Uma pessoa... O cara sensacional. O cara...
Mas, ô Dirceu, me diz uma coisa aí, ó. Tu começou jogando futebol, foi no Cometa quando tu começou a jogar ou foi no Ouro Verde? Porque teve o Ouro Verde de 64 a 68, 69, por aí, daí parou. Teve durante uns anos ali. Foi no Ouro Verde, mas assim eu vi qual. Pelo fato do colégio interno lá, sabe? Foi muito rápida a minha transição. Eu agradeço a Deus, né, cara, eu disse antes, porque foi uma coisa assim muito rápida. Eu saí de guri para jogar no meio de adulto. De adulto em primeiro quarto. Então, jogar no Ouro Verde, cara, com aqueles. Ainda peguei aqueles medalhão lá, sabe? Meu Deus do céu, Montenegro. Cledo, Montenegro, Dom. O Leiteiro, Miquinho, poxa vida. Só que daí, cara. O Leoni também jogava. Não, mas ele foi. Não me jogava. Não, mas se freava. Corria, batia pau, incomodava. Eu me lembro, mas daí, cara, nesse tempo aí, rapaz, tinha o tamoio da feitoria, sabe? Que era que os alunos da escola jogavam lá. E o seu Nelson Dil, que era o dono do time, era uma pessoa fantástica, sabe? Então eu não emendei muito no Ouro Verde, sabe? E nesse meio tempo também, cara, eu nem me lembro direito os desentendimentos que teve lá, que o Ney Magrão era o cabeça, né? O Magrão era. Aí eu vi. Ele era o número 5 do primeiro quadro e treinador das categorias, tudo. Olha, emendando aí, ó, esse período muito rápido, eu digo um detalhe aí, cara, que as pessoas ficam. O Ivo Castro disse, poxa vida, mas que memória. Eu digo assim, quer ver? O campo da associação, eu joguei no campo velho da associação, que era Rufus. Eu me lembro. Quando inaugurou o campo da associação... Do lado da casa do Cambão, né? Que daí passou a ser associação, foi no dia 5 de março de 68. Eu tinha 17 anos. Imagina. Eu joguei na inauguração, que foi Tinha 17, eu tinha 15. Eu tinha 17 14, anos, 15. Cara. Foi uma festividade, sabe? Que durou um mês, assim, ó. Veio o Juniores do Inter, veio os Juniores do Grêmio, no outro fim de semana, veio a Associação de Veteranos da dupla Grenal. Foi festividade assim, ó. E daí, indo de encontro aquilo que eu te falei antes, de fazer amigos, tu vê, né? Toda a rivalidade que tem a Associação e Cometa... Tinha, hoje. Desde aquela época, cara, porque eu joguei 13 vezes na Associação. Passei 3 vezes por lá. Quando inaugurou, eu tinha 17 anos. Depois eu joguei em 70, que viu me arrumar um emprego lá no Coutinho Boa Vista. Lá, E aí, depois de 72, um campeonato intermunicipal. Aí o Montenegro estava lá? O Montenegro estava lá. Eu me lembro. E tu vê que eu conservo esses amigos, né, da associação. Até hoje eu tenho amicíssimos lá, cara. Ouve, poxa, tu teve um programa maravilhoso na Rádio Ação. Pois é, né, cara? E eu lembro muito bem que o dia que tu me convidou, tu tinha um auxiliar lá. Fazia a mesa de som, atendia telefone, fazia computador, tudo ali era com ele. Eu e os meus convidados eram no microfone, né? Exato, foi ao vivo o programa e eu lembro que quanta gente uma loucura, né? Não dava conta de atender telefone e mensagem no computador e coisa, e o guri não dava conta de passar pra nós. E ligava o pessoal da associação, cara. Da Associação Portão, cara. Não, eu lembro que ligou, que foi o Cabo Luiz, que foi o cara que eu levei no programa, e até hoje, quando eu não vejo ele faz tempo, mas eu encontrei a Marlene esses tempos aí na fruteira ali, e ela me viu assim, disse assim, Vico, pelo amor de Deus, o Luiz, cada vez que fala em ti, ele enlouquece. Que ele não esqueceu mais o convite que tu fez para ele ir lá e dar uma entrevista no programa quando tu tinha o Ação Sport Show lá. O garoto rapazinho que era o teu auxiliar lá no telefone. Era o Léo. O Léo. E depois do Léo teve o gurizinho da lancheria ali. O Léo ele não é filho de Portão, né? Ele veio depois pra cá, né? Quem? O Léo. Não, o Léo é filho de um cara que fez a churrasqueira pra mim. Ele não é filho.
A mãe dele é junto com o cara ali. Depois do programa eu lembro que ele chegou e disse assim, pá, não sabia que tu jogou futebol, que você era conhecido. Não, ele não era daqui, né? Ele se criou, mas não era muito de ir nos campos. E aí ele, como ele ficou eu convidei ele para ser meu auxiliar lá, né? Coisa, mas começou no futebol de salão, né? Ele como meu auxiliar. Depois ele foi treinador, né? E aí depois eu fui treinador, levei ele para meu auxiliar, aí depois ele acabou sendo treinador também. Ele aprendeu, né? Mas o Leozinho foi meu auxiliar no salão, depois no campo, mas daí no rádio, porque foi assim, ó. Tinha o Vanderlei, que botava som assim nos lugares, botava música e coisa, daí tinha que mexer nos negócios ali. E o Léo fazia com ele. E aí quando eu fui para fazer o programa, eu disse para eles, eu digo, olha gente, o modelo de programa que eu quero fazer, sendo o âncora do programa, sendo o comando, né? Eu não vou poder ficar na mesa de som lá. Eu vou trazer alguém e vocês orientam lá e mostram pro cara, porque eu vou estar nos microfones. Daí o Theo pegou e disse assim, não, tudo bem, o João Pedro, aquele, e o outro lá, mora ali na frente do hospital, morava, não sei se mora ainda ali. E eles disseram, não, nem esquenta a cabeça, manda o guri aí que nós vamos ensinar ele. Primeiro programa nós ficamos com ele ali. E aí o primeiro programa... Por que tu não volta a fazer um programa cívico em outra emissora? Porque quem me convidar para ir fazer um programa noturno, eu vou. Mas tem que ser de noite. Tá, mas o que tá faltando? O convite? Falta um convite. Ué, mas eu vou dar uma esquentada nisso aí. Ué, falta um convite. Eu vou dar uma esquentada porque o teu programa era muito legal, cara. Não, assim, ó, era maior audiência. O Theo hoje está em Santa Catarina. E tu diversificava, trazia comenta da associação, de tudo que era lugar, trazia de tudo que era lugar. E a história vai se perdendo, E viu? o mais importante, né, Dirceu, era que eu trazia histórias que muita gente não conhecia. Exato. Conhecia a pessoa, mas não sabia a história que o cara tinha no futebol. E aí, nas entrevistas lá, era aquela loucura de ligação. Pai, eu não sabia, que bacana. E aí ficava todo mundo ali, assim, né? Daí, no primeiro programa, cara, que o Theo me esperou um dia, eu tô passando de Kombi na frente, eu trabalhava na prefeitura, né? Tô passando de Kombi na frente e o Theo me atacou lá. Daí ele disse assim, olha, o João Pedro e os caras falaram comigo aí coisa, que eles querem que tu venha pra rádio fazer um programa aí, mas que tem que ser noturno, tem que ser de noite. Sim, porque eu trabalho na prefeitura, no horário de meio-dia, horário de eu almoçar, não tem como eu vir fazer programa esportivo aqui com eles. E eles eram fracos, né, cara? Daí eles querem que tu venha pra rádio, mas eu já consegui um horário pra ti, mas assim, ó, tu tem nome pro programa? Eu digo, não tenho nome ainda, né, coisa. Daí ele disse, não, então pensa no nome, passa atrás pra mim aqui, daí nós vamos conversar. Daí eu fiz 8 nomes de programa, no qual um deles era Ação Sport Show. Foi o que ficou, né? Foi o que ficou. Quando ele olhou os nomes assim, e o último que eu botei embaixo era Ação Sport Show. Daí ele foi lendo ali, daí ele disse, esse aqui, ó, na hora. Esse aqui é o nome, claro, e é o nome da emissora, né? E é o nome da rádio. Daí ele pegou e disse assim, ó, teu programa começa amanhã de noite. Isso foi numa segunda-feira. Mas vem cá, porque essas pessoas atuais, dessas emissoras que existem atualmente, não sei quantas tem, uma, duas, eu não sei. Não sei, essa que tem no pavilhão ali, eu fui convidado uma vez por um deputado que era o dono da rádio. Sim. Mas eu não quis ir. O Pedro César estava conversando, sabe quem é o Pedro César? Jogou no veterano com nós, né? O Pedro César estava conversando com ele na frente e eu passei. E o Pedro César me mostrou para ele, e daí ele pegou e disse, não, chama ele aqui então. Daí ele me chamou. Estavam os dois na frente do prédio ali. Daí eu fui ver o que era. Daí ele disse, o Pedro César aqui me falou que tu é radialista, pai, coisa, que tu faz programa esportivo, coisa. Tu queria te trazer para nossa rádio aí. Eu disse, mas eu não venho. Daí ele disse, por quê?
Eu disse, não, porque quem acabou com a nossa rádio foi tu. Tu sabe por quê, Dirceu? Eu sei quem é esse cara, ele é deputado. Ele né? era deputado, hoje eu acho que não é mais, ele era deputado estadual aqui. Ele é lá de Palmitinho, Sobradinho, sei lá, daqueles lados. Sobradinho, eu acho. Daí ele era deputado aqui. E aí ele tinha a emissora, só que a emissora dele era AM e a nossa era FM. E a dele de AM, para te fazer usar o horário para fazer propaganda na empresa deles ali, na firma deles ali, tinha que pagar 480 pila por mês na época. E o meu programa era 150 pila. Eu cobrava 150 pila, né? E não era para mim, era para a emissora, e aí eu não cobrava nada porque eu disse para eles lá, eu venho, faço programa, eu disse pro Theo lá, mas eu não venho querer que eu venda propaganda aí para rádio, para os caras virem fazer comercial, porque eu não vendo. Eu sei comunicar, eu sei falar e tal, coisa, mas isso aí é com vocês, eu não quero um centavo. Daí, tanto é que vocês foram pagar lá né? Vocês me ajudaram lá a fazer os comercial de vocês lá e coisa. Sim. E outras foram fazer. Teve gente que fazia em horários de outros que já estavam na rádio há mais tempo, e quando viram que eu estava lá, eles vinham e queriam fazer pelo meu programa. E daí eu disse, cara, mas vocês já fazem pela rádio aí, eu fico lá, porque, sabe... Eles, não, mas nós queremos no teu. Eu disse, mas vocês lá iam trazer pra cá, vocês saírem de lá, os caras vão brigar comigo aqui. E aí foi o que aconteceu, eles começaram a sair e vir pro meu, só que daí começou a dar problema lá. Mas eu te falei, não é eu que resolvo essas coisas aí, eu nem quero nada. O Theo fala com os caras aí, mas eu não. Daí eu sei que, Dirceu, daí o cara pegou e disse assim, eu disse, não, é porque foi vocês que acabaram com a nossa rádio. Porque a de vocês cobrava muito caro os anúncios e a nossa cobrava menos que a metade do que vocês cobravam. E aí o pessoal ia na FM e a de vocês era AM. E aí o pessoal começou a vir. Eu tinha audiência em São Leopoldo, tinha na Estância, tinha gente que... E era para ser bem perto aqui, não era para ir muito longe, mas sei lá, a nossa antena lá começou a... Era semanal o teu programa, né? O meu era semanal, era uma vez por semana. Pois é, aí tu, no teu programa, sabe uma coisa que me preocupa, assim, sabe? Mas se fosse, por exemplo, para fazer diário, não teria problema. O problema é que ele conseguiu um horário para mim, para não tirar o horário de outros, sabe? Ele tirou uma hora, sabe, de um outro programa para dar uma hora para mim, porque o outro programa era mais horas, não era uma hora, e o meu era uma hora, né? O meu era uma hora de programa. Sabe que eu comento com o pessoal que joga em sábado de tarde, sabe? Infelizmente eu fico, uma coisa que me preocupa, eu falo também no meu clube, né, o Cometa. Nosso clube. Nós tivemos o cuidado de fazer um memorial, que esse ano o Mauro quer dar uma repaginada lá, sabe? Com quadros que estão... ele me falou, nesse quadro aqui, ele falou que queria dar coisa. Exato, ele quer fazer todos os quadros de títulos e outros que estão lá, que caiu, quebrou vidro, isso, aquilo, quer recuperar esses quadros, sabe? Porque assim, ó, a gente, cara, a história, isso que nós estamos falando é o nosso clube do Cometa, né? Mas o que está acontecendo por aí... Aquele falar em quadro, eu vou te dizer assim, ó, tu lembra, o Ferrugem teve uma época morando lá, né? Cuidando da Copa, morava lá. O pai dele uma época, há muito tempo. E aquele quadro do que tu foi o treinador, que nós ganhamos lá, aquele quadro, o Ferrugem estava junto naquele time por causa do álbum. Né? E aí o Ferrugem achou, botar aí no Cometa, eu peguei e levei para ele. E aí, não sei lá, quebraram tudo lá. Daí eu peguei e falei pro Ferreira, o Ferreira disse, não, me dá que eu levo e arrumo. Levou, arrumou, só que nunca mais me devolveu, ficou para ele o quadro. Tu tem um, né? Porque... Tenho. É meio desbotado, mas eu tenho. Mas é que a história vai se perdendo, cara.
Então, sabe, eu fico que eu penso às vezes assim, tirar um tempo, sabe? E até eu comentei, rapaz, em vida, infelizmente, mais um que se foi, um grande cometista, foi um grande presidente, que foi o Guido Schuch, né? Então esse elo não pode ser apagado ou ser desligado, que é o elo da história, porque a história, eu penso em deixar alguma coisa escrita. Eu vou deixar, vou escrever detalhes, histórias, acontecimentos, casos pitorescos, faz parte da história de pessoas que passaram, porque eu digo assim, ó, todas as pessoas que passaram no clube, eles têm a sua história ali. Uns foram mais, outros menos, mas tem um conjunto de coisas. Por isso que um clube se diz clube. Sociedade esportiva, recreativa, cultural. É uma associação de coisas, de detalhes, porque tem o atleta, tem o dirigente, tem o treinador, tem um dirigente que nunca chutou uma bola. É verdade. Né? Mas talvez nem tenha sido muito bem sucedido, mas a intenção ele teve. Ele se dispôs a deixar o tempo dele ali, de deixar a família. Eu digo isso aí, cara. Sempre que eu falo, eu digo, sabe? A gente tem que reconhecer todos que passaram por ali. Todos têm, faz parte da história. Aconteceu um lance uma vez, cara, eu gostava demais do cara, mas naquela época eu vi que teve momentos do Cometa, eu quando fui presidente, que eu entrei de furão lá, porque o Adel me botou de vice para ganhar a eleição. Tinha 3 chapas, cara. A sede lotada era por Quem te botou de vice? o Adel Sarmento. O Adel. E aí me botou para ganhar e a gente ganhou, sabe? E aí ele não foi feliz como presidente e eu tive que assumir a presidência, sabe? Eu tive que assumir. O próprio Adel tirou ele. O AD tirou ele. Que já morreu também, né? Pois é, cara. Então, o Pedro Fisch, lembra do Pedrão Fisch? Eu fui um dos que incentivei ele a ser presidente e tal. E foi em época de campeonato. E era cobrado ingresso lá. O Cometa estava assim de gente, eu estava perto dele, perto do Pedrão. Veio alguém lá dizer assim, olha, tem um senhor ali que ele pediu para não pagar ingresso. Que ele foi presidente, e eu escutando essa pessoa falando, que eu não lembro quem é. Aí o Pedrão, não tem nada de ex-presidente, tem que pagar ingresso. Eu digo, quem é o rapazinho, quem é a pessoa aí? Eu vou lá ver. Era o seu Oswino Freires, cara. Bah. Pessoa querida, pessoa simples, maravilhosa, né? Eu disse, Pedrão... Só jogava carta, ele nunca jogou mais, foi presidente. Pedrão, foi várias vezes presidente, muitas vezes tampão. Eu digo, Pedrão, ali naquele fervo, não foi aquele, sabe, jogo de campeonato. Eu digo, Pedrão, não é só deixar ele entrar sem pagar, tem que pegar ele no colo lá. Então tu vai lá e faz. Eu digo, não, pode deixar. Fui lá, seu Osvírio, que prazer. Expliquei para eles. Isso aqui é uma pessoa maravilhosa, um ex-dirigente. Vem, seu Osvírio. Abracei ele tudo. Cara, tem gente que paga isso aí para ele, a consideração de um senhor de idade, rapaz. O senhor Otávio Vargas era outro. O que eles fizeram no passado, Vigo, que não tinha. Dá pra dizer que o Cometa existe hoje porque esses caras no começo fizeram acontecer, eles foram fundadores do tempo que não tinha luz elétrica, rapaz. Não tinha. Tu chegava lá no Cometa, essa época eu falei que eu era piá. Aquilo lá lotado de gente lá na rua, tinha 2, 3 além da cerveja, tinha que comprar as barras de gelo para gelar. Era barra de gelo com serragem, cara. Com serragem, eu lembro disso tudo. O primeiro cara, o primeiro diretor a colocar luz elétrica no Cometa foi o seu Doro. O seu Doro puxaram luz lá, não sei da onde, lá e botaram. Eu ficava por ali olhando assim, sabe? Aquilo foi um acontecimento, luz elétrica, rapaz. A história não tem quem pague. Não, e ali vai, poxa vida, aquela sede antiga, aquela feita de eucalipto,
muito bem feita, por sinal, sabe? Aham. E aqueles senhores do passado lá, né, cara? Que hoje não existe mais ninguém, né? Daquele pessoal lá já. 1h20. Eu acho que Não, tu que sabe? podemos, né? Porque daí dá tempo de nós fazer e tomar nossas. Eu tô com É, sede. eu tô com sede. Eu também. Então tá. Gente, a gente vai fazer o encerramento e até para guardar um pouco de assunto para um outro dia. Um outro dia, de repente, a gente vem e aí a gente fala mais um pouco. É porque fica muito longo, né? Então, vamos ter 1h20 aí já, né? Então, eu vou agradecer a presença do Dirceu, para depois a gente poder passar aí e dizer para vocês o seguinte, ó. Essas histórias que a gente contou aqui, claro que a gente fez parte de muitas dessas que a gente conversou aqui. O Dirceu fez parte de todas elas, eu de algumas, nem todas, né? Mas assim, eu agradeço a tua presença aqui, velho. Foi um bom programa, né? E aquela história que tu falou de rádio ali, coisa, hoje não é mais o cara, o dono da emissora ali, é outra turma ali. E eu até tive convite do Carlinho Brigadiano esses dias, para esses tempos aí. Mas é que chegava no dia eu não me lembrava, sabe? Porque era, acho que sábado de manhã, coisa, sei que eu não lembrava. Por 2 vezes ele me convidou e eu disse que ia e não me lembrei. E aí passou, ficou por isso mesmo. Mas é tudo aquela história. Eu gostaria de um programa em que eu fosse comando do programa, né? Senão. Porque conversa mole não. Eu sei, por exemplo, assim, ó, se eu for começar um programa, eu tenho que idealizar o tipo de programa que eu quero fazer e aí, nesses programas, fazer com que realmente tenha audiência. Porque senão, perde um pouco né? Então, muito obrigado, velho, e tá contigo aí para te despedir também. Ô Vico, uma satisfação muito grande, cara, participar aí do teu canal de YouTube e dizer assim, cara, é tão gostoso a gente falar, né, tem muita história, muita coisa, e dizer assim, ó, essas pessoas bem chegadas a nós aí, que nem deu tempo da gente falar o nome deles, que são pessoas, mas eu quero deixar um recadinho para 2 pessoas que passaram por aqui, que são fundamental no nosso clube, que é o Mano, nosso presidente. E o Clevinho. E o Clevinho, né? O Clevinho, porque eu comento com ele, Clevinho, eu te coloco numa situação para tu ser o elo da história do passado, do presente, porque infelizmente muitos, né, já se foram, e como ele é uma pessoa ativa ali no clube, ali, né, é o treinador do maior título da história do clube, eu joguei contigo, cara. Isso eu comentei com ele aqui, né? Isso é contigo, né, Clevinho? Eu quero deixar um abraço para os dois, né, os dois sim. que me antecederam no programa, Claro. E muitíssimo obrigado e desejo tudo de bom para ti e que tu siga aí, e competência tu tem. E tu convida teus amigos agora para se inscrever. Exatamente, convido os amigos para se inscrever e dizer o seguinte, ó, esse camarada aqui, ó, eu vou dar, já estou incentivando e vou além. Eu ainda quero ver ele no programa de entrevistas no rádio, porque o programa dele foi sensacional, que ele teve no passado aí, e o que eu puder contribuir, né, com certeza. Muito obrigado, eu fico agradecido e, mais uma vez, assiste o canal do Vico Colorado. Tchau, pessoal. E eu agradeço a tua presença, a participação aí nesse, um vídeo bacana. Eu arrepiei, teve horas assim que eu me arrepiava assim de coisas que a gente lembrou, né? Então, lembrar das histórias que a gente fez parte são coisas que são inesquecíveis, né? Fica no subconsciente muitas vezes, mas a gente começando a conversar vai lembrando e a coisa vem à tona e a gente bota para fora, né? E dá conhecimento de outras pessoas que nos assistem e que nos dão audiência. E acho que não saímos da linha do nosso assunto, né? Acho que
Foi tudo tranquilo, né, Vitor? Tudo tranquilo, muito legal. Agora muito vamos tomar bom. uma água depois. Né? Vamos tomar uma água com espuma. É uma água que passarinho não bebe. Então tá. Não se esqueçam, se inscrevam no canal Os Meus Amigos, os Amigos do Velho, Vico Colorado, tá? Isso aí. Deem o like e também comentem, tá? Valeu! Tudo de bom pra todo mundo aí.